Ligações químicas, geometria molecular. Vamos à aula. A geometria molecular, ela vai nos dar, nos informar ou nos mostrar, dependendo do caso, qual é a forma espacial das moléculas, ou seja, qual a posição que os átomos têm. Porque quando nós desenhamos no papel, nós desenhamos ali de forma plana. Porém, nem todas as moléculas são planas, algumas têm formas tridimensionais, ou seja, os átomos, como se nós pudéssemos desenhar no papel, teríamos átomos que estariam saindo do papel e entrando no papel, então estariam à frente e atrás daquele plano que é o papel. Como que nós vamos definir, calcular ou deduzir qual é a geometria? Nós vamos usar o modelo de repulsão de pares de elétrons da camada de valência. Tem essa sigla aí, VSEPR. Como assim? Para determinar qual é a geometria, qual a forma da molécula, nós vamos olhar os elétrons do átomo central. Qual que é o átomo central? O átomo central é aquele que faz mais ligações. Então nós vamos olhar as ligações que ele tem e também se ele tiver elétrons, par de elétrons não ligados, e vamos colocar o mais distante possível. Por quê? Os elétrons têm carga negativa e existe uma repulsão entre eles. Então a estrutura, a conformação, a geometria mais estável é aquela que vai colocar os elétrons o mais distante possível. Então, esse modelo de repulsão de pares de elétrons da camada de valência, ou seja, daqueles elétrons que podem fazer ligação, os que estão ligados e os que não estão ligados, geram essa repulsão. E aí nós temos que dividi-los no espaço da melhor maneira possível, ou seja, o mais distante possível. Quando esses átomos então, fazem essas ligações, nós temos ângulos entre os átomos formados. E nós vamos ver que cada tipo de geometria tem uma angulação diferente, um valor de ângulo diferente, mas sempre maior possível para diminuir a repulsão entre os elétrons e aumentar a estabilidade do átomo. O primeiro caso é a geometria linear. São as moléculas diatômicas, que têm dois átomos, e as triatômicas, cujo átomo central não tem par de elétrons sobrando, tem essa geometria. Então olha o primeiro caso aqui, que é o dióxido de carbono, CO2. O átomo central é o carbono, ele faz 4 ligações. O hidrogênio faz 2, então por isso o átomo central é o carbono, faz mais ligações. Notem que ele tem uma dupla ligação do lado esquerdo e uma dupla do lado direito. Qual a maior distância que eu posso colocar essas duas duplas? Em pontos opostos, ou seja, um ângulo de 180 graus. Aqui eu estou indicando com cores os átomos, então a bola vermelha são os hidrogênios, a bola azul o carbono. E aqui a ligação. Nesse modelo aqui fica mais visível, eu estou usando apenas a representação de bastão. Olha como é que eles estão alinhados, estão descrevendo uma linha, por isso a geometria linear. Então com 3 átomos e o átomo central não tem par de elétrons sobrando, sempre vão ficar alinhados. Com 2 átomos, também, sempre linear, não tem como ser diferente. Um vai ficar numa extremidade, outro noutra. Então aqui em branco, representei o hidrogênio, em verde, o cloro. Se nós lembrarmos aqui que temos um núcleo do lado direito e um núcleo do lado esquerdo, a distância, o alinhamento entre eles sempre vai ser uma reta. Não tem como fazer curva, a ligação não faz curva. Então, geometria linear, os átomos estão alinhados. Os pares de elétrons ligados vão estar o mais distante possível. Um numa extremidade, outro noutra, formando um ângulo de 180 graus. Segundo tipo de geometria é trigonal plana. Quando eu tiver uma molécula com 4 átomos, sendo que o átomo central vai ter 3 vetores de ligação, ou seja, ligado a 3 átomos, não importa se a ligação é simples ou dupla, como nos exemplos abaixo, a posição em que as ligações ficaram mais distantes é formando um triângulo. O ângulo entre eles é 120 graus. Primeiro exemplo, o SO3, trióxido de enxofre. A maior distância que eu consigo colocar as ligações do oxigênio é formando um triângulo aqui. Então cada oxigênio está no vértice do triângulo. Olha aqui o modelo de bastão. Se a gente ligasse aqui as pontas, formaria um triângulo. Átomo de enxofre representado em amarelo, átomo de oxigênio, bolinha vermelha. Aqui, mesmo caso,
Só que aqui a ligação é simples. Do lado de cá eu tenho ligações duplas e aqui ligação simples. Notem que o tipo de ligação não influencia, e sim quantidade de ligações no átomo central. Então, 3 ligações no átomo central, e esse átomo central não tem elétrons sobrando, elétrons não ligados. A maior distância que essas 3 ligações podem ficar é formando um ângulo de 120 graus, ou seja, os vértices de um triângulo equilátero. Terceiro caso é a geometria angular. O que acontece aqui? Temos 3 átomos. Parecido com a primeira geometria, seria fácil, né, pensar que tivéssemos uma geometria linear. Porém, o que acontece aqui? O átomo central, no caso aqui é o oxigênio, que ele faz mais ligações, ele tem 2 pares de elétrons não ligados. Esses 2 pares de elétrons vão deformar a geometria. Essa geometria que nós esperaríamos que fosse linear, ela vai ser empurrada para baixo por causa da repulsão do par de elétron não ligado com esse par de elétron ligado, esse que forma a ligação, e vai deformar, vai empurrar essa ligação para baixo e vai formar um ângulo aqui, menor. Então essa geometria ela é chamada de angular. Aqui eu coloquei na imagem, essa esfera que vocês estão vendo aqui de cor mais clara, é a projeção da nuvem eletrônica. Olha o tamanho da nuvem eletrônica do oxigênio. Ela empurra, aqui essa em amarelo, é a nuvem eletrônica do hidrogênio. Olha como é que essa nuvem eletrônica bem grandona, ela empurra esses elétrons da ligação para baixo. Então acontece uma deformação e aí nós temos essa geometria que é angular. Essa geometria angular é característica de moléculas triatômicas, ou seja, tem 3 átomos, e o elemento central da família 16, da tabela periódica. Aqui, quarto caso, a geometria piramidal, também acontece uma deformação. Nós já vimos aí que com 4 átomos ligados, nós temos a trigonal plana, forma de geométrica. Porém, nesse caso, olha o nitrogênio também. Tem um par de elétrons sobrando. Esse par de elétrons vai empurrar, vai repelir essas ligações para baixo e vai formar como se fosse uma pirâmide. Aqui, ó, no modelo de bastão fica mais fácil de ver. Ó. Se nós ligarmos aqui essas pontas aqui, nós formamos uma pirâmide. Aqui da mesma forma eu projetei, olha a nuvem eletrônica em volta do nitrogênio. Esse par de elétrons aqui ele é bem espaçoso, então ele vai jogar para baixo, vai deformar a geometria que seria trigonal plana, se não tivesse esse par de elétrons, e vai empurrar para baixo, formando o que nós chamamos de piramidal. Aqui, a geometria tetraédrica para o átomo central que faz 4 ligações. Então, eu coloquei aqui em verde, o que nós chamamos de tetraedro, é uma pirâmide cujas faces são triângulos equiláteros. Então, cada átomo, no caso aqui se fossem os hidrogênios, ficariam num vértice dessa pirâmide. O ângulo aqui é de 109,5 graus. E aqui nós temos o modelo de bastão. Então nós temos, olha a forma tridimensional, nós temos um hidrogênio para cá, um mais ao fundo e por cima. Então de todas essas geometrias, a linear e a trigonal plana são geometrias planas. Nós podemos desenhar no papel que vai estar de forma correta. A geometria angular também permite que nós desenhamos no papel. Porém, a piramidal e a tetraédrica, nós sempre vamos ter um átomo mais à frente e um mais ao fundo. Então a forma espacial, quando nós desenhamos de forma plana, essa aqui é a forma estrutural plana, nós não temos essa ideia de que átomo está para frente ou para trás. Quando nós olhamos a forma geométrica correta, projeção tridimensional, nós temos essa ideia de perspectiva, quem está para frente ou quem está para trás. Então aqui nessa tabela, eu vou resumir essas geometrias que nós vimos separadamente. Como que nós vamos determinar então qual é a geometria? Primeiro passo, vamos olhar o átomo central. Se ele te deu a forma molecular, não te deu a forma estrutural, como é que você sabe quem é o átomo central? Sempre é o átomo que faz mais ligações. Primeiro exemplo aqui, eu tenho o hidrogênio que faz uma ligação, o carbono que faz 4 e o nitrogênio faz 3.
Então o carbono é o átomo central. Então ele está ligado ao nitrogênio e ao hidrogênio. O que eu tenho que fazer? Colocar essas duas ligações da maneira mais separada possível. Qual é a maior separação que eu consigo colocar duas ligações? Coloque em lados opostos, formando uma linha. Então sempre que eu tiver três átomos e o átomo central não tem elétrons sobrando para empurrar essas ligações, para deformar a geometria, nós vamos colocar na maior distância possível, que é uma linha. Segundo exemplo, o átomo central também é o carbono, tem 4 ligações. Então eu vou ter que separar essas ligações, essa dupla, dessas simples e essas simples. Então eu tenho 3 ligações em volta do átomo central. E o átomo central não tem elétron sobrando. Então o que vai acontecer? A maior distância que eu posso colocar essas 3 ligações são os vértices de um triângulo. Então vai formar um triângulo, por isso trigonal e plano. Todos estão alinhados no mesmo plano. A geometria tetraédrica, o elemento central faz 4 ligações, e aí nós vamos ter já a forma espacial, não tem mais a forma plana, igual aconteceu nessas duas aqui. Então nós vamos ter um átomo que está mais à frente e um átomo que vai estar ao fundo. Então sempre que o elemento central fizer 4 ligações diferentes, a geometria é tetraédrica. Esses dois casos são geometrias deformadas. Por que deformadas? Porque o átomo central tem elétrons sobrando. O nitrogênio está na família 15. Quem está na família 15 tem 5 elétrons na última camada. Para ficar estável, a teoria do octeto diz que tem que ter 8. Então se ele já tem 5, faltam 3 para chegar em 8. E o número de elétrons que falta é igual ao número de ligações que ele faz. Lembrando que a ligação covalente acontece com o compartilhamento de elétrons, ou seja, um átomo empresta um elétron e o outro átomo empresta o elétron e forma a ligação. Nós temos que dos 5 elétrons do nitrogênio, ele vai compartilhar 3 e vão sobrar 2 elétrons sem ligar. Esses 2 elétrons sem ligar vão empurrar, vão repelir essas ligações NH para baixo. Então vai deformar a geometria. Se não houvesse esse par de elétrons sem ligar, nós não temos 3 ligações, seria trigonal plana. Porém, esses elétrons que estão sobrando, eles empurram a ligação e aí forma-se uma nova geometria chamada de piramidal. Para a molécula de água representada aqui, H2O, seria a mesma coisa. Eu tenho um átomo central com 2 ligações. Então, nós esperaríamos que fosse linear. Porém, o átomo de oxigênio está na família 16. Ele tem 6 elétrons na última camada. Faltam 2. Então, ele faz 2 ligações. Então, dos 6 elétrons que ele tem, 2 ele compartilha e sobram 4. Esses 4 elétrons que não foram ligados, eles vão empurrar, repelir esses elétrons ligados e vão deformar a geometria. Era esperado que fosse linear, porém os elétrons empurram para baixo e formam uma geometria chamada angular. Aqui eu quero chamar a atenção que a geometria piramidal e angular, elas são deformações que nós podemos ver a partir da tetraédrica. Por quê? Se nós compararmos a geometria tetraédrica, onde temos 4 ligações diferentes, e considerarmos que o par de elétrons não ligado também é uma ligação, nós vamos ter aqui, na molécula do NH3, por exemplo, uma ligação NH, 2 ligações NH, 3 ligações NH, e aqui em cima fica o par de elétrons sobrando sem outro átomo para ligar. Com a água a mesma coisa, H2O. Uma ligação OH, outra ligação OH, aí nós teríamos um par de elétrons não ligados para cá e um par de elétrons para cá. Porém, por que não forma um tetraedro? Essa imagem aqui indica para a gente. Quando eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado entre 2 átomos, as bolinhas aqui representam o núcleo,
olha o espaço que ele ocupa. Quando eu tenho par de elétrons não ligados, só tem o núcleo do átomo que ele pertence, olha o tamanho do espaço que ele ocupa. Porque quando eu tenho uma ligação ocupa menos espaço e quando não tem ocupa um espaço maior? Porque na ligação você tem dois núcleos que são positivos para estabilizar a repulsão que existe entre os elétrons. Então aqui tem uma estabilidade maior por causa da atração. Nesse caso, você tem apenas um núcleo exercendo atração sobre esses elétrons. Então a repulsão entre os elétrons não ligados é maior. Por isso eles precisam de mais espaço para ficarem mais distantes, diminuindo a repulsão e deixando a molécula mais estável. Então, comparando o tetraedro, como nós temos ligações entre átomos, o espaço que a ligação ocupa é igual, porque as 4 ligações são iguais. Quando nós tiramos um átomo e deixamos o par de elétrons sem ligar, ele vai ocupar um volume maior. Então, o espaço que esse par de elétrons que está aqui está ocupando é muito maior, por isso ele vai empurrar essas ligações para baixo. Na geometria angular, acontece o efeito maior ainda, porque aqui nós temos dois pares não ligados, então ele vai entortar essas ligações para baixo, formando o angular. Em termos de ângulo, olha como é que a deformação acontece. 4 ligações, o ângulo é 109,5 graus. Com a presença de um par de elétrons, ele vai empurrar mais, exercer mais repulsão sobre as outras ligações. Então esse ângulo vai diminuir. Ele veio para 107 graus. Com dois pares de elétrons não ligados, a força de repulsão é maior. Então, o ângulo vai diminuir mais ainda, 104,5. Então, à medida que vão aparecendo mais pares de elétrons não ligados, a geometria vai deformando mais. O ângulo entre as ligações, ou seja, comparando aqui os átomos que estão ligados, ele vai diminuindo. Para o átomo de carbono, especificamente, porque o átomo de carbono é muito importante na química orgânica, na verdade ele é a base na formação dos compostos na química orgânica, nós temos 3 casos. Quando o átomo de carbono faz 4 ligações diferentes, a geometria é tetraédrica. Não tem outra geometria para o átomo de carbono com 4 ligações diferentes. Quando o carbono se liga a 3 átomos diferentes, no caso aqui ele forma uma ligação duplas e duas simples, a maior distância que eu posso colocar essas 3 ligações é formando um triângulo equilátero. Ou seja, cada átomo vai estar no vértice do triângulo. Lembrando que quando nós formamos o triângulo, nessa ligação, a geometria é trigonal plana. Quando o átomo central está ligado a outros 3 átomos, a geometria é trigonal plana. Só deixa de ser quando o átomo central possui elétrons não ligados, que não é o caso do carbono. O carbono sempre usa todos os seus elétrons para ligar. Então ele não tem deformação de geometria por causa do par de elétrons não ligado. E a terceira opção, ele está ligado a 2 átomos, podem ser 2 ligações duplas, ou uma tripla e uma simples. A maior distância que eu consigo colocar os 3 átomos ligados, os da ponta com o átomo central, ou seja, um átomo central com 2 ligações, é linear. Então o ângulo entre as ligações é 180 graus. Na trigonal plana, formando o ângulo aqui, 120 graus, e na tetraédrica 109,28. Aqui, quero chamar a atenção para a tabela periódica, como utilizar a tabela periódica para nos ajudar a prever a geometria. O que nós temos que nos atentar? Essas colunas mais altas, A1, A2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, o número da coluna indica quantos elétrons tem na última camada. Então, todos os elementos que estão na coluna 1 têm um elétron na última camada. Todos os elementos que estão na coluna 2 têm 2 elétrons na última camada. Na 13, 3 elétrons. Na 14, 4. Na 15, 5. 16, 6. 17, 7. Na 18, todos têm 8, com exceção do hélio. O hélio tem 2 apenas. Bom, e o que isso influencia? Então, vamos pegar aqui o carbono. O carbono tem 4 elétrons na última camada, está na família 14.
Se ele tem 4 elétrons, para chegar em 8, faltam 4. Então o carbono faz 4 ligações. Então nós já vimos que o átomo central com 4 ligações é geometria tetraédrica. Lembrando que numa mesma coluna, família, ou seja, nessa linha vertical, as propriedades são semelhantes. Então se o carbono faz 4 ligações e forma uma geometria tetraédrica, os vizinhos dele de baixo, com o mesmo número de ligações, também têm a mesma geometria. Então o silício formaria um tetraedro se ele estivesse no lugar do carbono. O nitrogênio está na família 15, tem 5 elétrons na última camada, faltam 3. O número de elétrons que falta é igual ao número de ligações que ele faz. Então dos 5 elétrons, ele vai usar 3 para ligação, vão sobrar 2. Então esses 2 elétrons vão atrapalhar, vão deformar a geometria. Então nós temos o átomo central ligado a 3, formaria o triângulo, que seria a trigonal plana. Porém, como ele tem elétrons sobrando, ele vai empurrar essas ligações, vai deformar e vai formar o que nós chamamos de piramidal. Então isso acontece para o nitrogênio e para os demais elementos da coluna dele. Fósforo, mesma geometria. Na família 16, o oxigênio tem 6 elétrons, faltam 2. Ele faz 2 ligações. Então, dos 6 elétrons dele, ele gastou 2, emprestando para fazer as 2 ligações, e sobraram 4. Como eu tenho um oxigênio ligado a 2 átomos, era de se esperar que fosse linear. Porém, esses 2 pares de elétrons vão deformar muito a geometria e formar a geometria angular. Aqui na família 7, 7A ou 17, como ele já tem 7 elétrons, ele só faz uma ligação. Fazendo uma ligação, nós vamos ter 2 átomos ligados, que sempre é linear. Então a tabela periódica nos ajuda, pelo número de elétrons da camada de valência, a prever a geometria.